Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Vicente, sou professor e faço parte da ABT, conselheiro técnico da ABT, e estou aqui fazendo minha colaboração para esse fórum virtual, a temática Tecnologia, Serviço e Educação Básica. Para começar a falar de tecnologia e educação, eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro falar sobre tecnologia, depois eu falo sobre educação, e depois eu conecto as duas coisas, tá bom? Antes de falar de tecnologia, eu acho importante falar sobre informação. Eu brinco com meus alunos, falo o seguinte, que a informação, ela é a coisa mais importante. Precisa de informação para tudo. Se eu quiser um emprego, conhecer alguém, tudo eu vou precisar da informação. E o que é informação? Nada mais do que o processamento de dados vai gerar as informações. O uso da informação de forma intelectual ele vai trazer algum ganho para mim, seja esse ganho quantitativo ou qualitativo. Meu conhecimento vai melhorar. Essa é a ideia do uso da informação de forma inteligente. E aí, eu tenho, na atualidade, duas formas de gerar informação. Obviamente, para gerar informação, eu preciso processar dados. Então, são os dados que são processados que geram informação. Eu hoje tenho essa informação podendo ser gerada sem uso de nenhuma tecnologia, nenhum recurso tecnológico, e aí vai ser de forma manual, ou eu posso gerar essa informação de forma digital. O que difere essas duas coisas? Eu vou dar aqui um exemplo. Imagine que eu queira achar a média de idade de pessoas. Então, para calcular a média, eu tenho que perguntar a média de cada pessoa, a idade de cada pessoa, somar a idade e descobrir a média. A média vai ser a informação. Eu posso fazer isso de forma rápida, mas tem uma chance de eu errar. Ou eu posso fazer bem devagarzinho para não errar o cálculo e demorar muito a dar essa resposta. O que significa isso? Que as duas formas não me atendem. Nem muito rápido com a resposta errada e nem muito lento, mesmo dando a resposta certa. Quando eu uso os recursos tecnológicos no computador, eu consigo dar essa resposta de forma rápida e correta. Por isso que cada vez mais transformar dados em informação está sendo um trabalho realizado por máquinas, ao invés de ser por seres humanos. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente pensa nesse quadro aqui. Então, eu tenho dados que se transformam em informação. Pode ser feito pelo homem ou pela máquina. Como eu disse, cada vez mais pela máquina hoje. Com a informação, pregando essa informação, utilizando de forma intelectual essa informação, eu consigo gerar conhecimento. E nesse momento, por enquanto, só quem faz isso é o ser humano. E aí, dando continuidade aqui, a partir do momento que eu tenho informações, eu posso gerar tecnologia. A partir do momento que eu gero conhecimento, eu estou a um passo de gerar tecnologia. Então, eu tenho os fatos gerados pelo conhecimento é fato, e aí a arte, ou seja, quando eu trabalho com esses fatos, eu vou gerar artefatos tecnológicos. Então, a tecnologia nada mais é do que o estudo de maneiras, de técnicas que eu vou empregar para fazer algo que eu já fazia de uma forma melhor. A gente pode achar que tecnologia é uma coisa nova, né? Mas não é, não. Tem muito tempo já que o ser humano, o homem, nem era o sapiens, mas o homem já empregava a tecnologia, gerava artefatos. Eu botei um exemplo, essa pedra lascada aí é datada de 2 milhões e meio de anos. Ou seja, olha quanto tempo a gente está falando já de uso de tecnologia. Tá? E aí, dando continuidade aqui, o que a tecnologia, a gente pode dividir o mundo da seguinte forma. Algumas coisas são feitas de forma natural, pela natureza, e outras são feitas a partir do emprego de uma tecnologia. Não tem outro tipo de coisa no mundo.
ou é natural, fruto da natureza, ou é fruto do emprego de uma tecnologia. E é importante destacar em relação à tecnologia que ela vai ser algo que vai modificar a sociedade. Pensar no mundo sem avião e com avião muda muita coisa. Um mundo sem telefone, com telefone. E uma outra coisa também, uma característica interessante da tecnologia é que ela é imprevisível, ou seja, ela surge e a gente não sabe em que ela vai ser usada. O exemplo da internet, foi usada na Guerra Fria, surgiu na Guerra Fria para compartilhar dados, né, guardar dados em lugares diferentes, e hoje a gente conhece pessoas que se conhecem, começam a namorar e casam por conta da internet. Certamente não foi esse o objetivo da internet, mas ela está sendo usada para isso. Então, assim, a tecnologia é algo imprevisível. Obviamente, porque é usada por seres humanos que também são pessoas, e nós somos imprevisíveis, né, enquanto seres humanos. Então, tem essa caminhada aqui agora. A informação, o homem é a máquina, conhecimento, o homem, de uso dos recursos de inteligência, e a tecnologia gerada por homem com conhecimentos técnicos. A tecnologia, e isso é muito comum, as pessoas acreditarem que tecnologia tem relação só com computadores. Só que eu tenho outras tecnologias. Tem a tecnologia automotiva, a tecnologia agrária e também a tecnologia ligada aos computadores, a tecnologia chamada digital. Eu acho que essa confusão de confundir tecnologia com tecnologia digital, ela advém do fato da tecnologia digital ela impactar muito mais nas nossas vidas. Eu não sei te dizer se alface eu comi no almoço hoje foi plantada por uma pessoa ou se foi usada uma máquina. É transparente para mim isso. Mas eu sei qual o impacto do chat GPT na minha vida, qual é o impacto da internet na minha vida, como mudou as coisas. Tá? Eu acho que por isso que a gente confunde tecnologia com tecnologia digital. Mas aqui, no caso, a gente está falando especificamente da tecnologia digital. Tá legal? Bom, e aí, por que eu vou investir em tecnologia digital? Para fazer aquilo que já é feito, de maneira mais rápida e com menor custo, para fazer mais do que já é feito, de maneira mais rápida, tempo conta, e o custo cada vez menor. E também para fazer algo diferente do que já é feito. Esse é o papel da tecnologia, por isso que ele tem tanta expansão no mundo. Vou falar de uma tecnologia que ela tem muita relação com a educação, a Web 2.0, que é quase que um conceito, mais que uma tecnologia. Né? A Web 2.0 ela traz uma coisa de facilidade de utilização. O Facebook é a Web 2.0. Produção de informações de forma colaborativa, a facilidade de disponibilizar conteúdos. Eu não tenho como acessar a informação somente num livro, eu posso acessar na internet. Eu tenho um quadro aqui que eu uso que vai demonstrar claramente o que eu estou falando em relação à Web 2.0. Quando surgiu a internet, a gente pegou uma cópia do mundo analógico, né, do físico, e levou para a rede. Então, se eu tinha um jornal de papel, eu trouxe esse jornal para a rede. E não mudava muita coisa, só que eu acessava de um computador. Então, no início, a gente pode destacar alguns detalhes em relação à Web 1.0, essa comparação com a Web 2.0. Primeiro, conhecimentos técnicos. Era muito exigido para usar a Web 1.0. Hoje é desnecessário, ninguém faz curso de Facebook. Interatividade era limitada. É como se fosse a continuação de um jornal, só que no computador. Hoje ele é muito possibilitado. Eu posso me comunicar com as pessoas que estão postando material na rede. Produção de conteúdo era feita pela Webmaster. Hoje, qualquer internauta pode produzir conteúdos, consumir e produzir. A forma de comunicação da mídia de massa era um produzindo para muitos. Hoje é muitos falando com muitos. Como exemplo, eu tenho o e-mail, um site estático, e a mídia social, que me dá uma amplitude de troca de informações gigantesca. A própria tecnologia digital ela tem evoluído. Então, ela surge com os computadores, depois tem uma nova onda, que é a onda quando chega a internet, muda muita coisa.
Depois eu tenho a terceira onda, que é das mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, ou seja, também trouxe muita coisa nova para a gente. Hoje a gente está na quarta onda, que é da inteligência artificial. Inclusive, tem um artigo que eu fiz para a ABT, tá na revista da ABT, botei aí o link, em que eu falo sobre o uso do chat GPT na educação. É uma discussão bem bacana, né, em relação ao uso de tecnologia na educação. Tá? Quem puder depois, acesse lá. Bom, e aí, dando continuidade, depois que a gente fala sobre tecnologia, eu vou falar um pouco sobre educação. Eu achei essa colocação aqui da Rafaela Souza, ela escreveu para a revista Brasil Escola, que eu achei bem interessante. Ela disse o seguinte: que a educação é um direito fundamental de todos e perpassa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem. O ensino relacionado a professores, a aprendizagem relacionada a alunos. Visamos desenvolver e a potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. Constitui um processo único de aprendizagem, associado à formação escolar, familiar e social. Pode, portanto, ser formal e informal, ou seja, a gente aprende na escola e fora da escola. Isso é bom destacar isso. Também é válido ressaltar que não é, a gente não pensa na educação somente em relação à transmissão, que é o que Paulo Freire questiona tanto, né, de conhecimento, mas ela também vai compreender outros aspectos relacionados a competências e habilidades. Tá? Então, isso é bem importante sinalizar isso. Bom, e aí, quando a gente fala de educação, a educação ela vai se adaptar a, a cada momento que a gente vive, cada momento da nossa história. Por isso que é tão importante a gente estar sempre atualizando, nos atualizando enquanto profissional de educação, para poder acompanhar essa mudança, né, da sociedade em relação à educação. A gente tem a chamada revoluções industriais. A gente está na quarta revolução industrial. Na primeira, a gente fala da energia mecânica, motorizada a vapor, muda muito o mundo com isso. A segunda, ela vem com a energia elétrica, a produção em massa, né, a linha de montagem, o Fordismo. Na terceira, surgem os computadores em si, a automação e a internet. E a gente vive a quarta revolução. A inteligência artificial, que eu falei com vocês, tem até um artigo lá. A internet das coisas, eu pegar meu telefone daqui e conseguir mandar uma mensagem para ligar uma coisa na minha casa. A Big Data, quando eu pesquiso sobre alguma coisa na rede, e eu recebo um e-mail, uma mensagem no Instagram, no LinkedIn sobre aquilo que eu pesquisei. Então, nesse mundo de Big Data, de internet das coisas, de inteligência artificial, precisa de um outro tipo de pessoa, um outro tipo de formação profissional. Daí surge a ideia da educação 4.0. Essa educação 4.0 vai estar muito relacionada, pessoal, não só com falar de conceitos e conteúdos, mas com a coisa das competências e habilidades. Esse é o enfoque da educação 4.0. A educação que vai servir para a nossa época, para o nosso mundo. E aí eu tenho um novo quadrinho ali na nossa representação. A gente fala em tecnologia, né, que é gerada por conhecimentos técnicos. Essa educação 4.0 ela vai ter como característica principal formar pessoas capacitadas de gerar inovação. E só quem gera inovação, por enquanto, é o ser humano, é o capital humano. Não é uma coisa fácil gerar inovação. São muitas pessoas que a gente conhece que são inovadoras. Por quê? Bom, a inovação ela vai precisar da criatividade, ter uma ideia, conhecimento, saber como eu vou empregar aquela ideia, como eu vou conseguir colocar ela em prática, e o empreendedorismo, que é convencer as pessoas de que a minha ideia é válida, sabe? Deve ser feita, deve ser seguida. A escola está preparada para fazer isso? Eu acho que ainda não. É um caminho que a gente vai ter que desenvolver. Penso eu que seja isso. Tá? Bom, o mais bacana é que já tem um movimento oficial, né, governamental em relação a isso. A nossa BNCC ela já fala de competências e habilidades. Eu peguei aqui esse recorte aqui da cultura digital, que está na BNCC, ela fala de coisas que são muito importantes sobre a cultura digital, sobre a tecnologia digital, o pensamento computacional, que é como eu fazia software, programas, eu passo para a minha vida prática. Então, assim, a gente está tendo um ganho bacana aí
quando os órgãos governamentais começam a pensar também sobre a importância de competências e habilidades sendo aprendidas na escola. Além disso, eu vou também pensar que, para esse tipo de formação, eu vou precisar de uma metodologia mais específica. E aí surgem, não é surgir, que já tem há muito tempo a maioria das metodologias ativas, mas aí vem a importância da utilização de metodologias ativas. Eu falo de algumas aqui que eu acho bem importante: a gamificação, que é a lógica do jogo, o ranqueamento, pontuação na educação, o uso de games na educação, a TBL, que é a aprendizagem baseada em equipes, isso é bem importante, é uma formação bem bacana. A PBL, que é a aprendizagem baseada em projetos, a partir de projetos eu vou aprendendo. O CAVA, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, é viver e aprender. A sala de aula invertida, né, que está bem em voga aí, e o ensino híbrido, né, a blended learning, eu vou falar um pouquinho mais dele no final. Tá? Então, essas são as metodologias ativas, nas quais tem como característica básica o protagonismo do aluno também. Não pense que o professor perde protagonismo, ele continua sendo protagonista junto com o aluno, mas aí não é só mais ele, é ele e o aluno. Esse é o legal das metodologias ativas. Tá? Além disso, a gente vai pensar em outros recursos. Eu vou falar o meu, que eu falo, que eu gosto muito, eu trabalho com isso, que são recursos que vão me auxiliar a desenvolver as competências. Tá? São vários. Estou falando de robótica, porque que é a minha área, que eu gosto, eu trabalho, mas eu tenho vários recursos metodológicos, de atividades que eu vou desenvolver. Então, a ideia é essa: desenvolver competências como raciocínio lógico, a inteligência emocional, o pensamento crítico, a criatividade, a inovação, a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de aprender coisas diferentes. Por isso que, quando eu penso em robótica, eu penso que não é só montar robô, é também botar a mão na massa com a cultura make, com a eletrônica, trabalhar com programação, raciocínio lógico, usar recursos como impressora 3D, pensar em projetos, customizar coisas. Então, acho que esse é um caminho bem bacana para a gente seguir. E, para finalizar aqui, eu volto a falar do ensino híbrido. E volto porque eu me lembro, quando eu estava no mestrado, eu acabei a minha dissertação, eu finalizava ela falando o seguinte: que a educação no futuro, isso foi em 11, estamos em 24, então era o futuro, ela deveria ser, no mínimo, híbrida. Eu já entendia que o digital, o virtual, a internet tinha que estar dentro da nossa sala de aula. Só que, quando a gente pensa em ensino híbrido, a gente tem que pensar um pouco mais, ou seja, não é só ter atividades online e atividades presenciais. É muito mais que isso, tá? Quando eu penso em atividade presencial, no ensino híbrido, eu vou pensar em atividades baseadas em metodologias ativas, onde os alunos são protagonistas junto com o professor. Tem atividades online, eles vão executar sozinhos ou em companhia dos colegas, on-time, o tempo todo ele tem que ter acesso a esse conteúdo, o uso de múltiplas plataformas, computador, desktop, o celular, ou seja, tudo deve ser acessível, servir para acessar os conteúdos e as atividades. A coisa da trilha pedagógica, cada disciplina tem uma trilha em que o aluno pode ter uma autonomia de seguir aquela trilha, buscando informação e ajuda com colegas e com o próprio professor, e valorizar muito a produção do aluno. Só para finalizar aqui, por conta do tempo, quando eu produzo algo, eu chego naquela pirâmide lá, do William Gleiser, que ele fala, na base dele, dessa pirâmide, ele fala o seguinte: eu consigo detectar um maior ganho de conhecimento intelectual quando eu sou capaz de produzir algo, de ensinar algo. Então, a produção do aluno vai agir nesse momento. Tá legal? Como conselho, eu peço que vocês deem uma olhada nesse projeto Amora, da Léa Fagundes, cidade Federal do Rio Grande do Sul. É bem bacana. Eu agradeço aqui a presença de todos, né, que está aqui no nosso evento.
Um bom evento para todo mundo. Obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.